Diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías é a manifestação do comissionamento profético deste homem, que está vivendo um cenário social de perturbação, até porque existe uma interferência divina no contexto coletivo de Judá. Uzias é o rei, e ele é acometido de uma doença esta conhecida como lepra, e este evento de doença aparece no momento em que Uzias permite que o seu coração seja tomado pela soberba, seja tomado pelo orgulho, e ele tenta agregar ao seu papel de monarca a função de sacerdote, e invade a casa de Deus com o incensário para oferecer ao Senhor uma oferta. A forma pela qual Uzias procede é incorreta. A atitude em si é boa, a forma é equivocada. Um sacerdote acompanhado de mais 80 sacerdotes entram ali e declaram a Uzias que ele está cometendo um equívoco. A ira de Uzias se acendeu contra a equipe sacerdotal, e naquele momento Deus faz brotar na testa de Uzias a lepra. Automaticamente a lei recomenda o isolamento de Uzias, e ao deixar o trono interinamente, o seu filho Jotão começa a governar o reino do sul. Porém, na mente do povo existe uma incógnita, uma preocupação, porque Uzias reina em Judá por mais de 50 anos. Tem Uzias sobre o seu comando um exército de aproximadamente 308 mil homens. Uzias é o rei que transforma Israel em uma potência bélica. Uzias é o rei que destrói os muros de Gate, de Asdod, de outras cidades filisteias, e expande o seu reinado.
e não somente atua na área do exército. Uzias aplica o seu conhecimento na agricultura e se torna um grande agricultor e também um grande pecuarista. Não obstante a isso, ele resolve fortalecer a cidade sagrada, Jerusalém. Ele edifica torres à volta da cidade. Então este povo que acompanha Uzias no trono, tem no seu coração, na pessoa de Uzias, a referência de segurança que eles precisam. Depois de um período conturbado, depois de serem alvo de inúmeros ataques inimigos, o povo de Deus está vivendo numa situação de conforto, numa situação de tranquilidade. Porém, Deus resolve interferir na história, e o impacto da interferência de Deus é abrangente, é coletivo, e a interferência coletiva desenvolve um processo individual. Deus resolve tirar Uzias do trono e resolve promover Isaías a profeta. A interferência de Deus é marcante. Quando Deus retira Uzias do trono, o impacto social é grande. Porém, no ano em que Uzias morre, Isaías declara: foi neste tempo que eu vi ao Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Querido, entenda uma coisa: Deus é soberano. Deus é extremamente poderoso e infinitamente poderoso, e Deus resolve interferir na história de um povo para alcançar a vida de um homem. A primeira lição deste texto é que nós poderemos viver uma interferência de Deus na nossa vida. E o objetivo desta interferência de Deus é tratar da nossa visão. Deus muitas vezes retira coisas que estão perto de nós. Deus muitas vezes elimina coisas em que nós depositamos o coração e a confiança, para que os teus olhos sejam transformados e direcionados para uma nova visão. Quando eu não vi Uzias mais no trono, eu vi ao Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O primeiro impacto da interferência de Deus é retirar a visão de Isaías da terra e transferir a visão de Isaías para o céu. O ambiente divino é aberto para Isaías, e como num convite informal de Deus, Isaías recebe a oportunidade de ver aquilo que nunca viu. E eu quero que nesta visão de Isaías, você que entrou aqui, alvo de algumas perdas na sua vida, tenha a resposta do porquê Deus permite que algumas coisas nos faltem. A primeira resposta é esta: quando não se tem uma referência terrena, é possível encontrar uma referência divina. Isaías viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, e a terra estava em caos. A terra estava insegura, o povo estava em dúvida. Mas quando Isaías olha para o ambiente celestial, ele percebe que a estabilidade do céu nunca foi, nunca será afetada pela instabilidade da terra. Então, se você entrou aqui hoje preocupado com as deformações que ocorrem à sua volta, creia numa coisa: o céu continua estável. A resposta de Deus para você é essa: no ambiente em que eu habito,
a estabilidade é permanente. Descansa teu coração. Você perdeu coisas aqui, mas eu continuo no centro de tudo aqui em cima. Além de ver Deus e de ter uma referência diferenciada, Isaías percebe um comportamento em Deus. A Bíblia diz que Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Meu irmão, esta cadeira, ela é extremamente confortável. E quando a gente se assenta nela, ela parece que nos abraça. Você relaxa. E aí, ao ouvir um som como este, a gente parece que está flutuando. A cadeira ajuda, o som ajuda, tudo favorece. E a gente parece estar num ambiente diferenciado. Isaías viu este Deus que nós adoramos aqui, também assentado no seu alto e sublime trono. O local onde ele se assenta favorece. O ambiente criado nos céus é favorável. Então Deus está extremamente tranquilo, independente do estresse que os humanos vivem decorrentes da perda. Olha para o irmão que está do teu lado e com muito carinho diga para ele: só você se desespera. Nós atendemos muita gente, e uma das perguntas que eu mais ouço é esta: pastor, onde é que Deus está? Que parece não acompanhar o meu estado atual. Pastor, onde é que Deus anda? Que eu digo coisas a Ele, e parece que Ele não quer me ouvir. Tem uma resposta para você: Deus está tranquilo, assentado num lugar favorável, envolvido de um ambiente favorável no seu trono nos céus. Deus não se desesperou com a situação, porque a situação não fugiu do controle dele. Descansa teu coração. Deus tem uma resposta para você hoje: eu estou no controle. Sabe por que nós desesperamos aqui embaixo? Porque acreditamos que a história automaticamente precisa passar por nós, para que através de nós se execute o que desejamos. Deus está dizendo através desse texto de Isaías: enquanto eu estiver no trono, descanse, porque quando você não controlar mais nada aqui embaixo, eu continuo controlando tudo aqui em cima. Amém? Isaías então percebe que além da visão de Deus, que é extremamente gratificante, existe um processo de adoração nos céus, e existe um resultado de adoração decorrente desse processo instalado. Isaías começa a observar que acima do trono de Deus, os seres ardentes, chamados serafins, estão rodeando o trono e cantando. E o cântico é extremamente simples, mas é extremamente verdadeiro, é extremamente relacionado ao caráter de Deus. E os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o canto se repete: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías não apenas ouve aquilo, ele registra: cada serafim que eu vejo possui 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com outras 2 eles envolvem os pés, e com as 2 asas que sobram eles voam. Querido, aprenda o seguinte: adoração não é algo desvinculado de processo de adoração. Até porque sem o processo correto de adorar,
você não colhe os resultados de uma adoração. Então hoje, o ambiente de Isaías precisa ser compreendido, para que o resultado do céu se estabeleça na terra sobre a tua vida. E eu quero refletir com você sobre isso. Os serafins estão lá, e com 2 asas eles estão cobrindo o rosto. Isaías registra primeiro o processo, depois o resultado. E o processo se inicia com a postura do serafim no momento da adoração. Pastor, vamos lá, vamos. Diga comigo, 2 asas cobrindo o rosto. Isso precisa ser adotado por nós, porque nós vivemos num tempo em que imagem é tudo, e a projeção da imagem é desejo de muitos, porque a imagem projetada automaticamente associa-se a ela inúmeros benefícios. Com a mensagem de Isaías nós entendemos que os adoradores que têm a intenção de se aproximar do trono de Deus precisam admitir que a face diante de Jeová não precisa aparecer. Todo adorador que deseja estar diante do trono tem que admitir o anonimato. Não mostra o rosto, porque o que importa para Deus não é o que ele vê por fora, importante para Deus é o que ele viu por dentro. E Deus é um ser extremamente relacionado com motivação e não com obras. É por isso que o céu será o lugar das maiores frustrações, porque no céu, os homens que aqui estão, que vendem obras e que nós compramos, tentarão implantar no céu a metodologia da terra. Senhor, me aceite aqui, porque no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, Senhor, eu arrebentei com o culto, no teu nome, Senhor, a igreja parece que subiu, no teu nome, Senhor, a minha congregação não cabia mais gente, nós fazíamos 17 cultos por semana, tudo isso no teu nome. Jesus, tudo isso que eu produzi, eu estou entregando para ti, me recebe. Jesus vai olhar e vai dizer: nunca conheci você, a gente nunca andou junto, a gente nunca foi parceiro, você era um autônomo usando o meu nome. Vamos resolver essa questão. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando você desejar estar diante de Deus, cobre o rosto e declare com esta atitude: Senhor, eu abro mão do que sou para valorizar quem no trono está. Eu não preciso estar exposto diante daquele que a razão da minha vida é. Eu escondo o rosto, receba apenas o que tenho por dentro em forma de adoração e me aceite nesse lugar. Cobre o teu rosto, esconde a tua face. A tua imagem é secundária, a tua imagem não é necessária. Pode cobrir o teu rosto, porque Deus te aceita na presença dele com o rosto coberto. Segundo, a permanência dos serafins na presença de Deus envolve um segundo aspecto. Os pés estão envolvidos com 2 asas. E a gente se relaciona com Deus que sempre olha para o coração, que sempre sonda pensamentos. E os pés, até por conta de ser um elemento do corpo, às vezes muito feio, às vezes o pé é algo que a gente não gosta de mostrar. Não, meu pé é muito feio, não filma meu pé. Não, meu pé é muito horrível, não fotografa meu pé. Eu mostro a mão, mas o pé eu quero esconder. E a Bíblia diz que os pés dos serafins estão envoltos na presença de Deus.
E aí qual é a relação que a gente aplica dos serafins com os pés cobertos para a tua vida de cristão na presença de Jeová em torno do trono? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Para ficar mais simples, quando Deus resolveu chamar a atenção de Moisés, até porque Deus não impõe vontades, Deus sugere vontade e você aceita. Então, para atrair Moisés, o que é que Deus faz? Acende fogo numa sarça. Moisés está apacentando o rebanho do sogro, olhou para a sarça e disse: que visão mágica, a sarça pega fogo e não se consome. Me voltarei para lá, me aproximarei dela porque eu quero ver de perto. Quando ele vai se aproximando, o que é que Deus diz? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você carrega consigo nas sandálias a herança do lugar da onde vens. Então tira, toca o solo, sinta quem você é e entenda que no ambiente da santidade você precisa estar santo. E Deus faz isso olhando para o pé de Moisés. Entrar diante do trono de Deus com o rosto coberto é o primeiro passo. Se manter diante do trono de Deus é com os pés cobertos. Santidade convém a este lugar. Ou você tem os teus pés como sinal de santidade para apresentar na presença de Deus, ou você não se mantém neste lugar. É por isso que nós percebemos muita gente que tinha tudo para ser, e em determinado momento da história deixam de ser e deixam também de estar. O problema do não estar está diretamente relacionado ao deixar de ser. Quando você deixar de ser santo, você deixa de estar nesse ambiente, porque nesse lugar nós não temos entretenimento para o corpo, nós temos um lenitivo para a alma. Aqui só tem significado para quem é santo, porque a santidade de Deus é o que nos atrai. Quando você perder essa essência, esse lugar perde a graça. É por isso que a gente chega e diz assim: meu irmão, tu viu aquele queridão lá que frequentava os nossos cultos? Sim. Faz 2 semanas que eu não vejo mais ele. O que será que aconteceu? E aí muitas vezes a gente vai atrás e diz: aí queridão, ô campeão, vamos aí meu servo, ô varão, desperta querido, Deus é contigo. Não, pastor, para mim a igreja não dá mais certo. Eu não consigo ser, eu não consigo me deter naquilo que precisa, então eu não preciso estar mais lá. Essa santidade pregada, esse modelo, esse padrão de Deus, eu não consigo assimilar, então eu preciso estar fora. Entenda muita coisa, querido, nessa noite. Tem muita gente que deixou de ser e consequentemente deixará de estar no nosso meio, porque para se manter aqui, santidade é necessário. O terceiro elemento que os serafins apresentam são as asas que sobram. 2 cobrem o rosto, 2 envolvem os pés e 2 eles estão voando. E o voo dos serafins, ele é extremamente tranquilo. É um voo que a princípio não causa nenhum tipo de movimento na estrutura do lugar, mas eles estão em atividade. Não se ouve alarde do movimento, mas se percebe o movimento. Sabe o que isso significa? Todo ser que está diante do trono de Deus precisa produzir, sem alardes, mas precisa estar em atividade. Todo ser que desejar permanecer diante do trono de Deus precisa exercer trabalho. Deus é um ser que odeia improdutividade e improdutivos. É por isso que Jesus disse: olha, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu sou a videira, vocês são as varas. Se vocês começarem a dar um frutinho, miserável que seja,
A gente vai cuidar de vocês, vai limpar vocês, e vocês vão produzir mais frutos. Aí depois a gente vai tratar de novo para que vocês produzam muito fruto. Agora, se vocês ficarem em mim e não produzir nada, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Passa o cerol nele, corta, e faz o quê? Lança fora. Querido jovem, qual é o teu nível de produtividade dentro da casa de Deus? Querido irmão que me ouve, qual é o teu nível de produtividade no reino de Deus? Ou você faz parte da geração sanguessuga espiritual? Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Senhor, eis aqui a minha vida, abençoa-me. Qual é o teu trabalho para o Senhor? Eu quero deixar essa pergunta ecoando no teu coração hoje. Amém? Para frente. Quando Isaías percebe tudo isso, ele percebe também que a voz dos serafins, que cantavam um hino dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A voz do que clamava balançava, impactava a estrutura dos umbrais. As portas do local se moviam, balançavam com a voz do que clamava. Pergunto para você: adoração é matéria, sim ou não? Adoração é matéria? Alguém aqui consegue comprar aqui 100 gramas de adoração, embrulhar, trazer para a igreja e entregar ao pastor? Você consegue apalpar isso, adoração? Querido, nós temos na saída da igreja um carnê de adoração. Nós temos na cantina da igreja uma sobremesa de adoração. Você pode usufruir dela. Adoração é matéria? Não. Só que o que não é matéria, quando produzido dentro do processo adequado, interfere no que matéria é. Ou seja, a adoração, que ninguém consegue materializar, consegue interferir nos umbrais da porta do lugar. Aleluia. E se nós entendermos este processo, a gente pode admitir uma coisa: se funciona no céu, funciona aqui embaixo. Pastor, isso tem base bíblica? Tem, total. Você já ouviu falar de Paulo e Silas? Parceria missionária. Prenderam eles, até porque Paulo resolveu contrariar o fluxo natural do ambiente. Bateram nos meninos, espancaram os meninos, e mais, amarraram os meninos na prisão, pés e mãos, perto da meia-noite. A Bíblia diz que Paulo e Silas tomam uma decisão, perto da meia-noite. Paulo e Silas tomam uma decisão. Que decisão é essa? Silas, vamos tirar um hino aí? Vamos lá. Que hino você quer? Eu estou a fim de cantar o Foi na Cruz, Paulo. Legal. Vamos, que número era da harpa, Silas? Não me lembro, Paulo. Apanhei demais, eu quero só cantar. Vamos cantar? Vamos cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Canta mais um, Paulo. Puxa aí. E a adoração começa a subir. Alguém até ouve, mas ninguém percebe interferência de matéria no ambiente. Deus lá em cima está recebendo, porque Deus não é um ser exclusivista. Ele consegue assimilar a adoração de serafins, mas consegue assimilar a adoração de Paulo e Silas. Quando essa adoração chega lá em cima, Deus decide: acho que eu vou
enviar o ambiente do céu para baixo. E qual é o ambiente do céu? Interferência daquilo que não é matéria no que matéria é. Ou seja, se aqui no céu os umbrais balançam com a voz do que clama, lá embaixo também a gente pode balançar a prisão com a voz do que clama. Balança a estrutura do lugar. A Bíblia diz que a prisão não cai, mas as cadeias caem. A prisão não despenca, mas Paulo está livre. Entenda isso nessa noite, querido. Existe um processo de adoração que funciona no céu, e se funciona lá, aplique na tua vida. Enquanto você adora aqui neste lugar, Deus interfere em áreas da tua vida que precisam da bênção dele. Pastor, eu entrei aqui muito mal. Perdi o emprego, perdi a namorada, perdi a perspectiva, perdi cabelo. Aí é complicado demais. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou vivendo num ambiente de prisão. Há uma resposta de Deus para você hoje. Simplesmente adore no processo correto. O ambiente do céu pode ser manifesto na tua vida, nesse lugar. Amém? A Bíblia diz que isto continua até que Isaías tem um choque de consciência. E a consciência só demonstra a sua vida quando nós somos capazes de assimilar o verdadeiro eu. A consciência só viva está quando ela mostra para mim e eu consigo identificar quem verdadeiramente eu sou. E diante de um ambiente deste, Isaías não tem uma resposta de êxtase. Isaías não faz aviãozinho. Isaías não bate palma. Isaías não corre. Isaías não levanta a mão e diz assim: que legal, que ambiente maravilhoso. A consciência dele está viva, e ela joga a imagem que Isaías é, e ele grita: ai de mim, que vou morrer, porque eu sou um homem que não tem lábios puros, e estou envolvido com gente que também não tem a condição ideal para estar aqui, e eu vi Deus. Querido, a glória de Deus precisa provocar em nós uma reação coerente e nos levar ao pleno conhecimento da nossa estrutura. Tem muita gente pecadora nessa noite que precisa reconhecer isso diante da glória de Deus. Tem muita gente conformada com as manifestações na pele. Você viu quando aquela menina cantou aquele hino? Meu irmão, que voz é aquela? Tu viu, me arrepiei todo. Bom demais, hein? Tu viu a hora que o coral cantou? Ô meu irmão, raiz coral na pele, aquilo lá arrepiava todo. Que isso, varão? Poxa, bom demais, né? Ambiente padrão esse, gostei desse culto. Deus nessa noite está dizendo: tudo que eu promovi aqui é que você precisa tomar uma atitude diferenciada. Não valorize as reações da pele, valorize nessa noite a mensagem que Deus está te trazendo. Diante da glória dele, levante as mãos, e a primeira manifestação tua é essa: ai de mim, Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o povo de Deus entendesse a estrutura pecaminosa que tem, se a nossa geração entendesse o tamanho da miséria que nós apresentamos aqui, a gente não valorizaria tanto as reações do corpo, o ambiente tremendo. Nós nos lançaríamos diante de Deus com uma declaração verdadeira: ai de mim. Isaías, no ambiente da glória, não faz uso da oportunidade para se promover ou para promover algo a favor de si.
Isaías, diante do ambiente da glória, resolve rasgar o coração e jogar fora tudo que dentro está. E ele manifesta isso em palavras: eu sou um homem que os meus lábios não são puros, e eu habito no meio de gente que como eu está. Só que quando a consciência está viva, toda vez que um pecador confessar a sua atitude, repita comigo por favor: ainda existirá. Diga mais forte: ainda existirá uma brasa no altar, destinada para o lábio de um pecador confesso. Sabe por que Deus muitas vezes não nos toca aqui? Porque a nossa reação é equivocada. Hoje Deus está dizendo para uma geração que aqui dentro está: tudo que você viu aqui, eu patrocinei, para que você reconhecesse quem você é. E eu não quero outra reação tua, eu quero a tua declaração, a tua confissão, quem você verdadeiramente é. Queridão, vamos parar de vender imagem. Queridão, vamos parar de enganar. Queridão, vamos parar com esse negócio de promover aquilo que nós não somos. Deus chegou para você hoje aqui e disse: patrocinei tudo isso para que você rasgue o coração. Eu sei quem você é, quero ouvir de você a tua verdade. Se você quiser ser tocado por Deus hoje, a metodologia é essa: ai de mim! Então um serafim se ausenta do ambiente da adoração, vai até o altar de Deus com uma tenaz, um alicate que ferreiro utiliza para tirar material incandescente do fogo. Pega na brasa, dá uma olhada para Isaías e num voo certeiro ele desce. E quando ele se aproxima, não é uma tenazada na cabeça de Isaías: morre miserável. Não. A brasa vem e com singeleza toca os lábios de Isaías. Ou seja, da onde parte a confissão, começa a transformação. De onde sai a declaração da verdade, entra a verdade que liberta. Você nessa noite precisa entender isso. Quando Isaías verbaliza o seu estado, o serafim vem com cuidado e toca o lábio. E o serafim começa a dizer, porque agora Isaías não fala mais nada. E o serafim diz o seguinte: esta brasa tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Existem duas ações do toque da brasa do altar de Deus na vida de Isaías: iniquidade retirada e perdão de pecados. Deus tratou com um toque duas áreas de Isaías. Primeiro, o caráter que leva Isaías a pecar: iniquidade. Eu tiro, eu transformo o teu caráter, eu interfiro nas tuas posturas, e mais, tudo que você produziu com essa postura equivocada, eu perdoo. Você está zerado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus não vai devolver o Uzias que você perdeu. Deus sentenciou um fim de ciclo na tua vida. Deus nessa noite não devolve nada, Deus apenas te muda nesse lugar. O caráter de Deus na ação de Isaías não é restituidor. O caráter de Deus na ação de Isaías é transformador. Porque talvez você disse no teu coração: Senhor, então devolve o que eu perdi. Deus está dizendo: não, eu estou apenas transformando você. Eu coloquei um ponto final nesse ciclo da tua vida. Depois que Isaías confessa o seu pecado, depois que Isaías é tocado pela brasa de Deus, Isaías agora é um pecador transformado. E todo pecador transformado tem um privilégio único: ouvir o que Deus deseja. Agora Isaías não ouve mais adoração de serafins.
ele diz que ele ouve uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías se enche de ousadia e diz: eu posso, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu passei pelo processo de mudança, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer. A tônica da mensagem é: entre no ambiente divino e compreenda isso. Saia do ambiente divino com uma vida transformada e uma nova missão na tua história. Se você entrar por esse caminho hoje, você vai ouvir Deus perguntando algo para você: com quem posso contar?